Com a palavra, a doutora Alana Pinheiro. Excelentíssima senhora presidente, eminente relator, ínclitos ministros, excelentíssimo membro do parquê. A gênese dessa tomada de contas, eminente relator, é o convênio 5063 de 2004, celebrado entre o município de Moju e o Ministério da Saúde. O objeto desse convênio é a aquisição de 2 unidades móveis de saúde, ou seja, de 2 ambulâncias. A vigência desse convênio foi de 31/12 de 2004 a 20/11 de 2006. Pois bem, durante a fase instrutória dessa tomada de contas, um então gestor, ora recorrido, ele foi instado a se manifestar pelo TCU sobre as seguintes irregularidades. A primeira, não restituição do saldo financeiro do convênio no valor de R$ 26.298,19, ausência de equipamentos supostamente adquiridos para as ambulâncias, e aqui eu cito aparelhos de rádio, cilindros de oxigênio, estetoscópios, ressuscitador, dentre outros imprescindíveis à comunidade local, à prestação efetiva e eficiente do serviço. E o mais grave, eminente doutora Rosa, indícios de fraude e montagem do processo licitatório realizado para a aquisição dessas ambulâncias. Bom, de todas essas irregularidades, a única parcialmente sanada e que, segundo o TCU, não ilidiu o dano ao erário, foi a referente ao saldo de convênio não restituído. O interessado, ele carreou no bojo da tomada de contas um comprovante de recolhimento aos cofres da União, datado de 22/2 de 2008, no valor de R$ 24.602,98. Curiosamente, eminente relator, ao tempo em que a esposa do requerido assume a titularidade da Prefeitura Municipal de Moju em julho de 2018, em decorrência da realização de eleições suplementares, o recorrido ele carreia no bojo da impugnação de registro de candidatura um suposto comprovante de recolhimento aos cofres municipais datado de 20/2 de 2008. Essa juntada foi feita em agosto de 2018. E esse comprovante de recolhimento aos cofres municipais, ele tem o valor de R$ 1.920. E esse recolhimento ele não foi juntado na tomada de contas instaurada pelo TCU. A relatora de piso, ela entendeu que esses R$ 1.920, supostamente recolhidos aos cofres municipais, somados aos R$ 24.602,98, de fato recolhidos aos cofres da União, ilidiriam eventual ato doloso de improbidade administrativa, já que, embora todo esse montante devesse ter sido juntado aos cofres da União, como ela mesma diz, não teria havido apropriação desses valores pelo gestor, ou seja, não teria havido enriquecimento ilícito. Esse raciocínio, eminente doutor Barroso, de certo ele é equivocado, pois a lei de improbidade, ao longo de seus artigos 9º, 10º e 11º, ela é absolutamente cristalina no sentido de erigir 3 espécies, 3 condutas de improbidade administrativa: as que importam enriquecimento ilícito, as que causam lesão ao erário e as que atentam contra os princípios da administração pública. Ou seja, para a configuração do dano ao erário, pouco importa tenha ou não havido o enriquecimento ilícito. O fato, eminente ministro Barroso, é que esse decantado recolhimento aos cofres municipais do valor de R$ 1.920, além de sequer ter sido suscitado e apreciado pelo TCU, ele não possui o condão de afastar o dano ao erário, já que a própria Corte de Contas, ao analisar esse comprovante de recolhimento aos cofres da União no valor de R$ 24.602,98, diz claramente que remanesce um saldo de convênio no valor de R$ 3.513,18, apurados em 22/2 de 2008, ou seja, os R$ 1.920 seriam insuficientes, correndo de lá para cá, obviamente, juros e correção monetária não recolhidos aos cofres da União. Eis o que diz o TCU no julgamento da tomada de contas. O débito imputado ao responsável com juros de mora e atualização monetária até a data do recolhimento alcança o valor de R$ 28.206,78, conforme demonstrativo de peça 15.
Assim, tem-se ainda um saldo de R$ 3.513,80 em 22/2/2008, que deverá ser imputado ao senhor Irã Ataíde. Por bem, além desse não recolhimento do saldo de convênio aos cofres da União, entendeu a Corte de Contas também restar configurado dano ao erário em função do não acolhimento de quaisquer das justificativas do interessado quanto à ausência de equipamentos supostamente adquiridos para as ambulâncias. E neste ponto, coleiro tribunal, eu gostaria de pedir vênia para ler um excerto da decisão do TCU proferida em sede de embargos de declaração opostos no bojo do recurso de reconsideração. O que diz o TCU? Reitere-se que o recorrente está sendo condenado com base em dano ao erário, comprovado pela documentação financeira acostada a título de prestação de contas e pela insuficiência da documentação apresentada para demonstrar a existência de equipamentos que não foram encontrados pela auditoria presencial. Os indícios, no caso, são apenas elementos que impedem reconhecer a alegada boa-fé do recorrente, que, não podendo ser presumida, deveria ter sido demonstrada. Por bem, a terceira e última irregularidade, eminente relator, e que na linha dos precedentes desta Corte Superior atrai a causa de inelegibilidade prevista na linha G do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 64/90, e eu cito aqui o RESP 3457, originário de Barro, Ceará, de relatoria do ministro Henrique Neves, foram os indícios de fraude e montagem na tomada de preços para aquisição das ambulâncias. Nesse ponto, o TCU concluiu pelos seguintes vícios no certame. O processo não foi devidamente autuado e as páginas foram numeradas em ordem decrescente, a ausência de pesquisas de preço e, o mais grave, em um único dia, qual seja, 19/1/2006, foram praticados os seguintes atos. Notem, em um único dia, abertura do processo licitatório, apresentação e análise do recurso interposto pela empresa Planam, indeferimento desse recurso, emissão de parecer jurídico aprovando todos os atos da licitação, homologação e empenho da despesa. Ou seja, verdadeiro despautério. Estranhamente, eminente relator, o voto condutor do acordo regional, ele venda os olhos para os atos praticados de forma tumultuária em um só dia. E com a devida vênia, acaba induzindo a erro toda a Corte ao abordar tão somente as irregularidades referentes à ausência de atuação, a numeração da página em ordem decrescente e a ausência de pesquisa de preços, reputando as falhas meramente formais, sendo que o próprio TCU, em relação a essas falhas, diz tratarem-se de falhas graves e indicativas de montagem. E aqui, já caminhando para o final da minha sustentação, eminente relator, eu gostaria de esclarecer que a linha de defesa do recorrido, acatado pelo regional para fins de afastar o ato doloso de improbidade, fundamenta-se no procedimento administrativo instaurado pelo MPF em 2008, sob o número 2482 de 2008, por meio do qual o parquet, em uma cognição sumária, ou seja, não exauriente, entendeu pela não configuração do ato doloso de improbidade administrativa. Ocorre que esse procedimento, coleiro tribunal, além de administrativo, ou seja, além de não possuir o condão de suspender ou anular a rejeição das contas, justamente por não se tratar de provimento jurisdicional, e essa ressalva consta da própria linha G, que dispõe, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, referindo-se aí à rejeição das contas, esse procedimento foi concluído em 20/2 de 2010, ao passo que a tomada de contas instaurada pelo TCU, ela foi realmente instaurada em 2012 e definitivamente julgada em 13/9 de 2016, por meio do acórdão 10.395 de 2016. E justamente por ser sabedor de que este procedimento administrativo ele não possui o condão de suspender ou anular a decisão do TCU, eminente doutor Admar, foi que o responsável pelas contas ora recorrido ajuizou em março de 2017 ação anulatória contra esses acordos. E essa ação ela foi fadada a um insucesso. Ela apenas afastou imputações de débitos anteriores a 30/3 de 2006, mantendo-se incólume todas as outras irregularidades. Então, é nesse sentido, uma vez já estado configurada insanabilidade nos vícios e o ato doloso de improbidade,
eu pugno pelo provimento do recurso, no sentido de que seja cassado o registro de Irã Ataide de Lima. Muito obrigado. Obrigada, doutor Alano.